Vocês nesse momento. Queria dar uma boa tarde a todos que acompanham a Rádio Difusora, através do programa Boca Quente. Uma boa tarde a todos os munícipes de Lacho, que nesse momento acredito que me acompanham também, nas redes sociais, na internet, né, através da internet. E a todos que também nas ondas do rádio. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, como eu falei, estou aqui à disposição, né, e para, como vocês falaram, bater um papo sobre a administração pública, sobre o que a gente almeja para os 4 anos no município do Lacho. E como o professor Herbert falou, eu chamo de professor Herbert porque a gente viveu esse momento de professor e aluno, né? É um sonho, né, que graças a Deus se tornou realidade, e o objetivo maior agora é pôr em prática projetos que a gente tem, e o objetivo maior, além disso, a responsabilidade de administrar um município que não é fácil, né? A gente coloca o nosso CPF lá, e eu particularmente que sou advogado, né, a gente vê a responsabilidade de assumir um município e lutar para que a gente possa conseguir o melhor para a nossa cidade. Ô Ronaldo, você é de uma família de políticos, mas para se chegar a um consenso de encabeçar uma candidatura dessa no município como Lacho não é fácil. Me conta aí para os nossos ouvintes como é que se deu esse processo todo, como é que foi a campanha política. Você enfrentava também um outro parente nas urnas. Diga aí, foi uma campanha difícil ou foi uma campanha relativamente fácil, até porque você teve uma votação extraordinária? Verdade. Eu gostaria de contar um pouco da minha trajetória, né? Pois não, fica à vontade. Eu, que nem o meu amigo Ian Braga, comecei na administração pública no ano 2005, acredito que devia ter mais de 18 anos ou mais, Ian. E comecei também como secretário de Finanças naquela época também. Olha aí. Uma coisa comum entre a gente aqui, certo? Mas antes disso eu já militava na política já, porque meu avô já foi prefeito, meu tio já foi prefeito. Então assim, a gente tem um histórico político na nossa cidade de Lacho que não nasceu comigo, já vem uma história já de uns anos atrás. E eu quem ficava à frente, digamos assim, de organizar as coisas, a parte burocrática, até mesmo participando de reuniões de articulações, já naquela época, já como estudante de Direito também, né, e já participava das articulações, né, e fui candidato no ano 2012, por estar nesse meio político, mas infelizmente não logrei êxito. Acredito que Deus não preparou o caminho para mim naquela ocasião, que eu acredito que tudo na vida da gente tem um propósito de Deus, que Ele determina o momento certo para a gente. E agora retornei novamente, não por uma imposição própria de Ronaldo, mas pela imposição popular. A gente consultou o povo, fez pesquisas internas e os números mostravam que Ronaldo, o povo tinha essa simpatia para que Ronaldo voltasse à cena política do Lacho. E foi através desses dados que eu voltei à cena política do Lacho novamente e, graças a Deus, logrei êxito com a maioria aí de 1.145 votos, né? A maior maioria já existente na cidade do Lacho, nunca se houve uma maioria desse tamanho na cidade do Lacho, pouco mais aí de 2.575 votos, que corresponde a 64,29% dos votos válidos no nosso município, né? Então, resumindo, isso seria um pouco, né, de como começou. No tocante à segunda pergunta que você fez, foi uma política, uma eleição atípica, porque foi tio e sobrinho, nunca aconteceu isso também na cidade do Lacho. Mas aí eu gosto até de relatar um fato que um amigo meu costuma dizer: Ronaldo, você não pode deixar o cavalo passar na frente selado, porque o povo está querendo você. Apesar de ser você e seu tio, o seu tio entende que deveria entender que o povo acena o seu nome. Então, para você fazer um gosto, uma satisfação pessoal de uma pessoa, você tem que fazer a satisfação pessoal do povo. O que é que o povo está querendo? Porque eu entendo que política não é só uma satisfação pessoal sua enquanto eleitor. Você tem que ver quem é que o povo se manifesta e quem o povo propaga para que naquele momento venha administrar o município. Então, foi através dessa pesquisa popular, da vontade do povo, que eu realmente resolvi enfrentar e, graças a Deus, tive êxito no pleito eleitoral, mas, por um lado negativo, essa questão não vou dizer briga familiar, mas não deixa de não ter uma briga familiar. Terminou a eleição, as arestas ainda não foram aparadas? Ainda tem aquelas arestas ainda, porque eu costumo dizer, você quando briga com um irmão, você não tem medo do seu irmão. Então a família, às vezes, quando você briga com família, às vezes um não tem medo do outro, porque às vezes já sabe quem é as limitações de um e do outro. É diferente de você brigar com um terceiro, que às vezes você tem medo assim de uma cor do outro, do terceiro, mas família às vezes não tem medo um do outro, então fica aquelas arestas, aquelas confusões internas, mas eu acredito que com o passar dos anos isso vai se eliminar. Prefeito Ronaldo, satisfação recebê-lo aqui no programa Boca Quente, parte 2 da Super Difusora.
Eu me recordo que na eleição passada, em 2020, uma eleição muito acirrada, existiram ali dois grupos competindo como de praxe, né, lá na cidade do Lastro, uma eleição muito difícil, uma eleição apertada, né, vencida pelo prefeito à época, aliás, prefeito em exercício e à época reeleito, doutor Ataíde. Só que em 2024, Ronaldo se depara com um contexto diferente no pleito. Aqueles, ou pelo menos uma boa parte daqueles que estavam na oposição a doutor Ataíde, acabaram acenando ao nome de Ronaldo para que ele fosse levado à condição de candidato no pleito de 2024. Como foi para Ronaldo receber esse apoio de Domar, receber o apoio de Renato, receber o apoio de Pedro de Bicão e, consequentemente, de outras famílias e também de outros grandes nomes que à época estavam na oposição e que passaram a situação exatamente decorrência do nome de Ronaldo? Eu costumo dizer que as coisas na minha vida, principalmente na área política, aconteceram naturalmente. Em nenhum momento eu impus nada a ninguém para que me apoiasse, sejam vereadores, sejam lideranças, seja até o próprio prefeito. Só para você ter uma noção, o prefeito fez uma consulta ao secretariado dele, aos vereadores dele e às lideranças que até então estavam numa parte na oposição, e dos vereadores, fora o candidato que é vereador atualmente, né, que foi contra... que participou comigo no processo eleitoral, 8 assinaram positivamente o meu nome. Dos 9, 8 assinaram positivamente o meu nome. O secretariado, da mesma forma. Então, o prefeito consultou todas essas bases e o pessoal foi acenando positivamente em relação ao meu nome. Em relação ao pessoal que era da oposição, por exemplo, como o Dr. Lincoln, Renato, Domar e entre outras lideranças, da mesma forma aconteceu naturalmente. Então, foram pessoas que foram de fundamental importância nesse deslinde político da cidade do Lastro e que viram e entendem e confiam que Ronaldo seria o melhor nome para administrar a cidade do Lastro. Então foram coisas que aconteceram naturalmente, com uma questão de preferência, que eu costumo dizer essa questão de preferência, e de confiança, porque na administração pública e na política a gente também tem que ter confiança no gestor que vai administrar o nosso município. Então aconteceu dessa forma o processo. Vamos lá, só lembrar para quem está em casa que o DRC, a Difusora Rádio de Cajazeiras 1, está ultrapassando 6 mil inscritos. Nós estamos produzindo horas de material acompanhado aí, que foi visualizado pelo público, é o maior da região. Inclusive a Rádio Difusora, Ronaldo, no Brasil, a rádio mais ouvida. Eu estou aqui com as informações. Ela é ouvida nos 4 cantos do Nordeste, vai Brasil adentro. Né? E a ideia que a gente tem é ampliar, né? Teremos um estúdio em Souza, então será uma parceria, não mais de Cajazeiras, mas das 2 grandes cidades do Alto Sertão, né? Com referência na comunicação. Aí eu vou para a pergunta. Pergunta número 1. Você pensa em fazer uma auditoria? Você acha importante, interessante, saber o que a outra gestão fez ou deixou de fazer, para que você possa começar a sua gestão de forma tranquila? Nós temos uma administração, que eu acredito que vai ser a administração de continuidade. Agora, para a administração de continuidade, a gente tem a questão da transição administrativa. Então, na transição, a gente... Já está acontecendo? Já foi publicada a portaria dos membros da comissão de transição, já está acontecendo encontros, já está sendo realizado encontros, para justamente ver como é que está a questão administrativa, financeira, de programas, de obras em andamento. Então, tudo isso tem que estar relatado nesse relatório de transição, né, para a gente realmente, efetivamente, ter noção e ver a realidade como se encontra o município do Lastro. Porque, assim, dentro dessa pergunta, a pergunta que eu queria fazer, porque você deve ter, né, você tem um plano de governo, etc. Dentro do que você viu, dentro do que você conhece, dentro do que você já vem trabalhando lá no Lastro, o que é que você pensa, sonha, deseja, anseia? Que é uma coisa é a gente sonhar, uma coisa é a gente querer, outra coisa é a realidade prática, porque nem sempre o gestor consegue fazer. Verdade. Não é que ele não queira, porque às vezes não dá mesmo, né?
A questão do orçamento ela é delicada. Você tem já ideias, pelo menos umas 3, para Djamilton fazer a próxima pergunta? Não, eu queria até reforçar essa sua pergunta. Você que caminhou lá o município do Lastro inteiro e sentiu antes da campanha essa vontade pelo seu nome, o que é que o povo do Lastro almeja, o que é que ele mais cobra, o que vai ser prioridade lá nessa sua gestão? A saúde eu vejo que é prioridade, né? Fazer o que na saúde lá? O que é que está faltando? Na realidade é melhorar cada vez mais. Quando eu falo que é uma administração de continuidade, mas vai ser uma administração que também vai ter o meu DNA. A de Djamilton é diferente de Herbert, que é diferente de Ian. Apesar de vocês, por exemplo, estarem aqui num grupo, às vezes com objetivos semelhantes, mas são pessoas diferentes, né? Então, a minha perspectiva é buscar sempre o melhor, né? Vendo alguns erros que não tem administração perfeita, né? A gente vai identificar alguns erros e tentar consertá-los, acertá-los e procurar fazer o que é melhor para o povo. Esse é o meu objetivo. Então, eu queria deixar claro isso aí quando eu falo em continuidade, mas, lógico, tendo o DNA de Ronaldo. Ronaldo é uma pessoa diferente do prefeito Ataíde, né? Mas o meu objetivo é sempre procurar o que tiver de melhor, de prestação de serviços, de políticas públicas para a população. O meu objetivo é buscar trazer isso e com eficiência e qualidade. Com esse foco na saúde. Foco na saúde também, com certeza. Prefeito Ronaldo, a gente sabe das dificuldades que existem em administrar um município sem a ajuda, sem o auxílio de recursos provenientes do governo do estado, do governo federal, de um deputado que esteja ali destinando emendas. Como é que foi no processo eleitoral? O Ronaldo se aproximou de algum deputado, de algum senador? E como é que vai ser a relação de Ronaldo com o governador João Azevedo? O governador teve uma candidatura na cidade do Lastro, esteve no polo de oposição. Ronaldo esteve em um partido que é aliado da base do governo. A partir de 1º de janeiro de 25, Ronaldo vai buscar o governador para se achegar, para estar ali solicitando que o governador estenda as mãos ao povo do Lastro? Uma pergunta de suma importância. Eu gostaria só de registrar aqui também a participação do meu amigo Gustavo, que me acompanha nesse momento aqui. E é o seguinte, o candidato da oposição do Lastro hoje votou no candidato da oposição à época, votou em Pedro Cunha Lima. E eu justamente me filiei ao republicano porque, lógico, a gente tem todo o interesse em ter uma relação estável com o governo. A gente, lógico, eu sou vinculado hoje ao Republicanos, partido de Hugo Mota, a qual eu gostaria de mandar um grande abraço para ele, está na luta lá em Brasília. Com certeza vai lograr isso nessa disputa pela presidência da Câmara. E até conversei com o governador João Azevedo no Iraúna, no encontro que a gente teve lá. A gente está pronto para ter uma parceria, para ter um diálogo, enfim, para justamente buscar o que for necessário para o Lastro, né? Então, já começamos esse diálogo e com certeza a gente vai se encontrar logo, né, e buscar sempre o entendimento para o que for melhor para trazer para o nosso município do Lastro. Nesse contexto, o deputado federal seu é Hugo Mota? Hugo Mota. E o deputado estadual? O deputado estadual, hoje nós temos o próprio prefeito Ataíde, que almeja uma vaga no Legislativo, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraíba. Também. Ataíde ainda está sem partido, sem né? Partido. Então, assim, ele almeja, até que ter essa decisão dele, eu estou com ele, assim como ele esteve comigo. Então, eu estou esperando a posição dele, se realmente, de fato, for o sonho dele, se realmente, de fato, quiser abraçar essa causa, nós estaremos com ele, com certeza. Para o Senado Federal, como é que está a situação? No Senado Federal, a gente votou no senador Efraim Filho, né? Continua da mesma forma, né? Para 26, até então, nenhum dos que haverão de estar na disputa, tanto Veneziano como Daniela, até então, nenhum contato? Nenhum contato ainda não. Até porque também o nosso deputado federal tem uma incógnita aí, né? Ou ele pode ser candidato à reeleição, como deputado federal, pode ser um candidato a senador, pode ser um candidato a governador. Então, assim, daqui para lá ainda tem eu acredito que ele vai decidir, né, como é que vai ser a postura dele para a eleição. E a gente vai esperar também essa definição dele para ver essa questão do senador, como é que vai ficar. Professor Epes, fica à vontade. Não, assim, é porque eu perguntei sobre projetos. O Lastro foi beneficiado, havia uma demanda, Lastro Verópolis, para o assaltamento daquela parte toda, chegou. Mas a pergunta, você acabou se pegando lá com a Djamilton, é sobre se você tem algum, dentro do seu plano de governo, do seu projeto, alguma coisa que você quer levar para o Lastro. Você tem não só saúde, mas tem educação, você tem turismo, você tem, sei lá, a questão das águas do São Francisco, que eu não sei porquê, né, a gente não pode levar para lá também, ampliar para lá.
também. Então, nesse aspecto, como é que você pensou seu plano de governo? Pronto. Como você bem enfatizou, o plano de governo é dividido em várias áreas, né? Saúde, educação. Isso. Se você for começar a conversar comigo aqui sobre a saúde, eu almejo buscar uma base do SAMU. O Lastro não tem um SAMU ainda. Né? O Lastro não tem SAMU ainda? O Lastro ainda? não tem SAMU ainda. O Lastro só tem, pela densidade populacional, o Lastro só tem uma unidade básica de saúde, uma SF. É um problema, inclusive, de alguns prefeitos, é a questão do médico, né? Tem estado que lutou muito para ter o médico no dia e à noite, etc. Bom, até falando com o prefeito de Verópolis, Tiale, e ele até me consultando como é a questão do médico no Lastro. No Lastro hoje tem médico 24 horas, domingo a domingo. Então ele me questionando como é que isso era possível, eu digo, é possível. O Lastro tem isso hoje no Lastro. Lógico que a gente precisa melhorar, como relativo, o Lastro só tem uma unidade básica de saúde. A gente precisa ampliar isso, não é pela questão, às vezes... Uma unidade básica, uma UPA só? Não, uma unidade básica de saúde, uma SF, né? Um programa estratégico de saúde da família. Mas por que isso? Às vezes não é nem a vontade do prefeito, é porque a densidade populacional não permitiu que o Lastro tivesse uma segunda UBS. Mas a gente tem todas as justificativas, geograficamente falando, e vamos justificar isso para a gente consegue uma segunda. Né? A gente precisa, por exemplo, um carro do TFD, um carro maior, porque lá no Lastro tem um carro pequeno. Né? A gente tem que precisar de um carro maior, uma van, por exemplo. Né? A gente precisa pactuar, por exemplo, uma casa melhor de apoio em João Pessoa para atender a população. O Lastro existe, tem pactuação lá hoje, mas a gente precisa sempre buscar o melhor. Né? Uma acomodação melhor, mais espaço, enfim. Na área da saúde a gente tem construir unidades âncoras do PSF, né? Na área da saúde a gente tem vários planos nesse sentido. Além de buscar mais aumentar o teto do PAP e do MAC, né? Justamente para pagar o custeio, enfim, alta e média complexidade. E se você for falar comigo na área da educação, um dos meus objetivos, minha propaganda de governo, é a questão do programa Bolsa Universitária. A gente tem vários estudantes eu já fui estudante, professor Everton, os colegas aqui também, sabem do sofrimento do estudante. A gente, às vezes, o estudante às vezes não tem como trabalhar, ele tem que estudar. Aí você passa o dia numa universidade, às vezes não tem um dinheiro para se alimentar, para comprar um lanchinho, até mesmo fazer uma refeição. Então, são um programa que eu quero instituir no Lastro. Entendeu? Prefeito, como é que está a questão dos transportes ainda nesse contexto? O Lastro já fornece transporte escolar para os jovens universitários? Transporte universitários, funcionando tudo perfeitamente. Você vai ampliar. Com certeza. Com certeza. Voltando à questão da seara política, Ronaldo, me diga uma coisa, já definida a questão da eleição da Câmara, você elegeu 6 vereadores, seus opositores elegeram apenas 3. Já pacificado isso? Já definiu por 2 biênios ou como é que está essa história? A gente já se reuniu e já pacificou essa questão dos 2 biênios, como seria a divisão. Inclusive tinha um vereador da oposição que na realidade estava lá por não saber de fato que eu era candidato. Né? Você já puxou dos 3, já puxou um? Já está nos apoiando. Quem é o vereador? O vereador Eduardo. Eduardo. E o primeiro presidente lá então vai ser quem? O mais votado, o Bicão? Não, vai ser vai ser também. Pola, né? Chamado Damião Soares. O segundo biênio ficaria para o Pedro de Bicão. Pergunta que chegou aqui na interna, viu? Vou deixar bem claro aqui, os nossos ouvintes aí especiais. Perguntaram aqui o que o prefeito de Souza, Fábio Taironi, já lançou a candidatura a deputado federal, disse que não volta, disse que vai fechar aí com 80 cidades. E Lastro sofre influência dessa área, né, de Souza, né? Taironi está com o governador, ele já colocou e afirmou e sustentou que um dos deputados federais do governador João Azevedo é ele. Como é a relação do amigo Ronaldo com o Fábio Taironi? Como é que é isso? Se tem como se aproximar? Se vai ficar na oposição? Como é que... Não, o prefeito Fábio, inclusive, ele andou no Lastro pedindo voto para o prefeito da oposição do Lastro, para o Expedito Filho, entendeu? Então, apesar de eu ter um grande respeito por ele, mas politicamente nesse contexto, até porque também nós já temos o deputado Hugo Mota, entendeu? Então ele é em um contexto totalmente diferente da nossa linha lá, da nossa linha política. Ô prefeito Ronaldo,
referente ao desenvolvimento econômico, a gente sabe que os municípios de menor porte, geralmente a população, até por questão de investimentos, acaba tendo uma dependência muito forte por parte do poder público, uma dependência muito forte por parte da prefeitura municipal, propriamente dita, através de um emprego, de um cargo, né, na própria administração. Nos últimos anos, o Lastro teve alguns investimentos importantes, né, que andaram ali movimentando a economia local. Qual é a proposta de Ronaldo nesse sentido para que possa dar uma independência maior por parte da população em relação também ao próprio poder público municipal? Eu vejo que a questão profissionalizante é de fundamental importância. A gente buscar parcerias aí com o SEBRAE e alguns outros órgãos para capacitar, né, os nossos jovens, todos aqueles que querem realmente, de fato, ter uma profissão, ter uma nova profissão ou se aperfeiçoar em alguma coisa, né? Apesar de lá ser uma cidade pequena, mas a questão do incentivo fiscal para alguém, alguma empresa que queira realmente se instalar também vai ter todo o apoio da prefeitura. Mas nesse contexto eu vejo que a questão de parcerias com o SEBRAE e qualquer outra empresa, a questão de cursos profissionalizantes, seria uma ferramenta importante também para o desenvolvimento do comércio. E além disso, a gente também tem uma cultura lá, acredito que vocês já viram falar, do nosso queijo bola. Isso, terra do queijo bola, inclusive está no letreiro. Então, assim, eu quero ver se eu consigo aquecer a economia com a produção do queijo bola, enfim, fazer algum festival gastronômico, alguma coisa nesse sentido, para a gente tentar cada vez mais mostrar o que a gente tem de importante, de interessante na área gastronômica, é a questão do queijo bola, né? Um queijo gostoso, diferente, quando a gente leva para a Paraíba fora, para entregar um presente a um colega, um amigo, o pessoal logo indaga logo, onde é que isso aqui é produzido? No Lastro, diga para ele, Lastro faz isso, faz. E assim, acham interessante, acham gostoso, então a gente tem que enaltecer essa cultura do queijo bola e a produção. A produção lá desse queijo já é boa ou você precisa incentivar mais? Tem que incentivar. A produção artesanal, né? A gente tem que incentivar para deixar a marca registrada no nosso cidadão. Né? Então, financeiramente, será possível, por parte daqueles que queiram produzir, que queiram aperfeiçoar, receber incentivos por parte da administração isso aí que a gente vai do buscar. Prefeito Dr. Ronaldo. Isso aí que a gente vai buscar. Ô, Ronaldo, me diga uma coisa, a transição agora que está começando, mas você já tem informações, por exemplo, como é que está a questão de contratados, terceirizados? O Tribunal de Contas está fazendo a exigência agora, limitando a questão de contratados. Como é que é a sua visão com relação a isso? Esse é um gargalo que eu vejo não só no Lastro, em todos os municípios, né? Não deixa de ter contratado, apesar que houve um concurso agora recentemente e o percentual da folha do Lastro está bem equilibrada quanto a isso aí, no limite prudencial, né? Mas a gente vai ter que justamente tentar cada vez mais adequar para não ser penalizado pela legislação no tocante a isso, né? Mas foi realizado um concurso, o pessoal está sendo nomeado, enfim, quanto a isso aí está bem tranquilo no Lastro. Já respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Pergunta dos deixa eu adiantar uma aqui. Leninha vai fazer lá em Iraúna. Vai, Leninha já anunciou em Iraúna, o prefeito Seninha anunciou em Bonito de Santa Fé, praticamente todos que passaram por essa bancada, Luiz Claudino de São João do Peixe, todos eles anunciaram exatamente a realização de concurso. E aí a pergunta, né, seria, então, o Lastro, inclusive, a informação que eu recebi também, todas as ruas são calçadas e asfaltadas, é isso mesmo? Município bem organizadinho? O Lastro hoje, quem for no Lastro, vê realmente que é outra cidade. O Lastro está bonitinha, está transformada, só que também não está 100%. A gente precisa realmente melhorar. Tem algumas ruas ainda pendentes. 100% é complicado. Tem algumas ruas ainda pendentes de calçamento, de asfaltamento. Aí, inclusive, a última reunião que eu tive com o Tibério, ele até falou que ia sair o restante do asfalto que tinha sido prometido no Lastro, ia ser licitado, mas até agora a gente está aguardando ainda, que é o secretário Tibério, o secretário de Estado do Governo, de Administração, né? E estava para ser licitado, mas até agora não chegou nenhuma informação para a gente quanto a isso. Com relação às rodovias que ligam o Lastro a outros municípios, como é que estão? Está bem interligado? São novas, né? O Lastro é ligado a Vieirópolis, interligado para asfalto, né? Para Tenente-Ananias, que é no Rio Grande do Norte, foi feito um calçamento, abaloamento até lá. Então, assim, Lastro e Tenente-Ananias é 3 quilômetros, mas todo um calçamento, né? As divisas entre o estado e as principais cidades, só para Santa Cruz ainda que o acesso à estrada carroçal, para Santa Cruz. E esse é um projeto que você vai correr atrás? Tem que correr atrás, tem que se reunir com o prefeito também de Santa Cruz para a gente ver se consegue, né, asfaltar o Lastro a Santa Cruz.
Tá bom, vamos no intervalo comercial para gente tomar um café. Em seguida a gente volta conversando com o prefeito do Lastro e abrindo também aí para participação popular.